irmãos? Graças a Deus pelo nosso dia e um tempo onde nossa igreja pode se reunir para agradecermos ao Senhor pela oportunidade de trabalharmos em missões e sermos desafiados também nesse assunto. Desde já agradecemos pela presença do pastor Valquém e sua família conosco e esperamos em Deus que esse tempo em que seremos instruídos na palavra dele seja de grande alegria para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor e logo após convido os irmãos a se colocarem de pé para cantarmos ao nosso Deus. Querido Deus, nós exaltamos o seu santo nome e te louvamos porque reconhecemos que o Senhor deve ser magnificado e louvado entre todos os povos. Reconhecemos isso porque sabemos que pela revelação das Escrituras o Senhor é o único Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que manifestou sua vontade através das eras e de um modo especial revelou a divindade em Jesus Cristo. Agradecemos pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus, que é por meio de quem nos podemos estar reunidos nessa noite para te cultuar. Que o Senhor seja engrandecido, que a obra de Jesus Cristo seja engrandecida e que, acima de tudo, este evangelho que um dia nos alcançou também seja o evangelho anunciado entre as nações, a fim de que outros sejam salvos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e cantemos ao Senhor o hino de número 7, Maravilhas Divinas. Amém. Podem sentar.
Quando eu estava preparando o programa do culto hoje, já tinha avisado o irmão Rony que possivelmente eu não ia conseguir cantar os hinos. Então, a partir do próximo hino você já vem para cá, viu? Vamos abrir no Salmo 67. Salmo de número 67. E este salmo nos lembra da importância desse projeto missionário de Deus de fazer-se conhecido a todas as nações. Salmo 67 nos diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós podemos ver neste trecho do Salmo 67 como o salmista nos lembra de uma das finalidades da graça de Deus se revelar a nós, é para que se na terra conheça os caminhos do Senhor e em todas as nações a tua salvação. E isso redunda em louvor a Deus. Que nossa igreja, que tem sido despertada para a obra missionária, possa continuar com esta perspectiva, e a nossa oração é que esse tempo de conferência possa assim nos ajudar. Nós vamos cantar mais 2 hinos. O primeiro deles é o 188 do cantor cristão, o Evangelho, que nos lembra da importância e centralidade do Evangelho para a pregação e salvação de pessoas, e posteriormente o hino Entre as Nações. Para quem se descuidar,
santa paz e perdão. É bendito o nosso Deus, a nova do Evangelho, jubiloso o som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém. Próximo cântico, Entre as Nações. Nesta terra multidões carecem conhecer da graça de Jesus. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizei só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe verdadeira adoração, há um campo para pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Mentes expressai em vossa vida aos pedidos do divino amor. Eis a atitude requerida, refletir o amor do Salvador. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizem só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe a verdadeira adoração, há um campo para pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Vosso agir ao mundo tem mostrado o amor de Deus e a compaixão. Vossa vida tem manifestado que só em Jesus a salvação. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizem só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe a verdadeira adoração, há um campo para pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Amém.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4. E em um dos primeiros encontros de Jesus, pelo menos narrados no Evangelho de João, após o encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3, nós percebemos como a graça de Deus, o amor de Deus, como seria a tônica do Evangelho de João, manifestado para os seus, o judeu na pessoa de Nicodemos, agora alcançando meios judeus samaritanos, se mostra a partir de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, o que é incomum por natureza. Eu não posso comentar muito o texto, porque é o texto que o pastor Valquênio vai abordar, mas eu só queria levar os irmãos a perceberem como nós podemos perceber a modificação de visão quando o Evangelho está em ação, quando o Evangelho é anunciado ou manifestado nesse contexto na pessoa de Jesus Cristo. Essa mulher passa a ter em cada uma das etapas do relato uma percepção diferente sobre quem é Jesus. Veja, e nós vamos fazer a leitura do versículo 27 de João 4, e o texto bíblico nos diz: neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pule para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e aqui a referência é Jesus, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma mulher que a princípio expressou um testemunho duvidoso sobre quem era aquele homem, conduziu muitos da sua cidade a conhecerem a verdadeira luz. Que sejamos desafiados pelo Senhor, por meio do servo do Senhor, nesta noite, quando a palavra do Senhor for pregada. Nós vamos cantar um último hino, e eu convido os irmãos a se colocarem de pé. O hino que temos aprendido nesse mês: Missões, uma obra de fé. Rogai por obreiros, orai sem cessar, clamai pelas almas sem desanimar. Missões, uma obra de fé, ó crentes, orai por missões. Doar é um ato de fé, a Deus ofertai sem murmurações. Missões, uma obra de fé, doai com amor a missões. Ó, dai na certeza que Deus suprirá, pois Ele é fiel e jamais falhará. Missões, uma obra de fé,
sim, contribuir com missões. Pregar é um ato de fé, ó crentes, pregai por entre as nações. Missões, uma obra de fé, pregai com fervor em missões. Levai o evangelho de Deus, proclamai, em nome de Cristo a semente lançai. Missões, uma obra de fé, ó crentes, fazei, pois, missões. Amém. Podeis sentar. Graças a Deus pelo hino cantado. Lembramos aos irmãos que amanhã às 9 horas nós continuamos nosso tempo de conferência com o pastor Valquênio. E as programações normais da nossa igreja seguem como de costume. O OANSE voltará só em agosto. Ainda estamos vendo a data para o retorno das atividades com as crianças. Eu acho que, sem mais nenhum aviso, convidar o pastor Valquênio aqui à frente. Acho que a maioria da igreja já conhece o pastor Valquênio, então eu não preciso apresentá-lo, a não ser o que ele já vai falar sobre ele e o ministério dele em Montanhas. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade aqui com os irmãos. O bom poder voltar a esta igreja, poder desfrutar de um tempo com os irmãos. Eu lembro aqui que quando nós estudamos no seminário, nós por bom tempo assistimos aos cultos, pelo menos nas quintas aqui, e pudemos ouvir um pouco algumas exposições, né? Estava lembrando e pude já participar de algumas, Filipenses, Gálatas, 1 Tessalonicenses, também Tiago, e peguei o finalzinho de Levítico. Então foram alguns momentos que pude ouvir pastor Carlos, pastor Almir pregando nas quintas, e louvamos a Deus pelo tempo que nós passamos também aqui com os irmãos naqueles momentos. Também nós lembramos que estudamos por 4 anos e meio no seminário, 2014 até 2018, e aí nesse período nós iniciamos o ministério em Montanhas. Recebemos o convite para um trabalho que seria continuar o trabalho de plantação de igreja ali, uma cidade pequena. A cidade de Montanhas tem pouco mais de 11 mil habitantes, o último censo agora foi de 11.444, mas é uma cidade bem limitada, questões de trabalho, algumas pessoas que chegam à igreja e precisam vir morar em Natal para poder trabalhar. Perdemos já famílias para indo morar em João Pessoa. Então, esse desafio que nós enfrentamos, mas com a graça de Deus nós estamos lá. Nós então lembramos que 2018 nós passamos... Ok. Então em 2018 nós fomos morar lá em Montanhas e estamos até então morando naquela cidade com a graça de Deus. Deus nos abençoou nessa região aqui. Nós, em 2017, tivemos nossa primeira filha, em 2021 a segunda, e em 2025 será a terceira, né? Daça está grávida. O terceiro filho, né? Não sabemos ainda o que será, mas estou na torcida aí que seja
para a glória de Deus. Então, conto com as orações dos irmãos em nosso ministério. Tem minha esposa Daça, tem Sofia, 6 anos, e Rebeca, com 3 anos. Também quero lembrar, ainda dentro das nossas vidas, que nós trabalhamos juntamente com a Igreja Batista Fundamentalista de Nova Cruz, que foi a igreja que iniciou lá o trabalho em 2015, trabalho em Montanhas, e juntamente com o pastor Júlio e os irmãos ali de Nova Cruz, que têm apoiado o trabalho. E também, em 2020, nós entramos na missão MEA, é uma missão que tem sede aqui no Brasil, em Manaus. Tem o pastor José Carlos como presidente, e aqui no Rio Grande do Norte tem o pastor Irã, que é vice-presidente, mas os recursos vêm da Irlanda do Norte e são enviados para alguns pastores aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos, acredito que 10 pastores, 11 pastores aqui no Rio Grande do Norte, e temos também 2 lá na Paraíba, Souza, um ainda aspirando, mas temos aí estes irmãos pastores servindo ao Senhor com apoio desta missão, e nós queremos também louvar a Deus pela missão que tem apoiado o nosso ministério. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade e o convite desde já. Recebemos um tema, o tema está relacionado à conferência, que é a Conferência de Missões. Portanto, o tema é Missões, uma obra de fé. E nós iremos abordar 3 mensagens. Hoje à noite nós iremos tratar um pouquinho sobre a pregação. Amanhã pela manhã nós iremos falar um pouquinho sobre a contribuição. E amanhã à noite, com a graça de Deus, nós iremos falar um pouco sobre a oração. Vamos orar e em seguida nós iremos meditar na palavra de Deus, uma vez que o texto já foi lido aqui. Eu queria só ler, depois da nossa oração, os versículos do 1 ao 6. Então, nós iremos orar primeiramente e depois nós iremos meditar na palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. E nós queremos, ó Deus, também agradecer pela oportunidade de falarmos deste assunto. E nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos abençoe, possamos ter um tempo edificante aqui ouvindo a Tua palavra. Louvamos ao Senhor porque nós podemos abrir e estudar a Tua palavra, podemos ler, pensar e conhecer a respeito do Senhor. Nossa oração é que nos abençoe nestes momentos e que seja de grande edificação para a Tua igreja, para o Teu povo. Fala, ó Deus, aos nossos corações e que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus oramos. Amém. Eu costumo dizer que nós iremos tratar hoje à noite sobre a pregação do Evangelho, em que nós caminhamos, nós andamos, nós que eu digo crentes, denominados batistas, e nós caminhamos em contrário ao que muitos anunciam, porque talvez em muitas denominações, e aqui nós não estamos tratando sobre denominações, mas para os irmãos entenderem do que nós iremos tratar nesta noite, mas o que é pregado em nossos dias, o que é pregado atualmente é que você precisa chegar até a igreja, ou que hoje é a noite da cura e da libertação. Então é anunciado que existirão ou que existem os milagres para que você possa receber e se beneficiar. Mas é interessante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, nesse texto de João capítulo 4, ele vai até esta mulher
samaritana, e nós observamos que ele então fala para esta mulher, ele prega e primariamente se revelando. O propósito de João é mostrar que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E então as pessoas vendo isso possam crer, possam receber Jesus Cristo como o Filho de Deus e assim eles terem a vida eterna. Quando então nós observamos Jesus Cristo percebendo que havia uma necessidade espiritual, Jesus Cristo quebra as barreiras para que assim não somente esta mulher seja salva, mas para que Deus seja glorificado. Vamos ler aqui os versículos 1 ao 6, como forma de introdução nessa narrativa aqui do capítulo 4 de João. Diz assim, versículo 1: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então, a partir do versículo 7, a narrativa vai contar, vai registrar que Jesus Cristo conversa com uma mulher. E então, nesta conversa, Jesus revela o coração, Jesus revela esta mulher, e esta mulher, então, ela, após a compreensão, ela é levada a propagar, a falar, a testemunhar. Então, nós observamos que esse texto, para o que nós iremos tratar nesta noite, ele é essencial porque nos leva a despertar naqueles que creem a respeito da obra, da pregação que é tão essencial, que é tão necessária ao pecador. Nós entendemos também que assim como a laranja é fruto da laranjeira, a pregação, a evangelização, a proclamação do Evangelho é fruto de todo crente em Jesus Cristo. Todo salvo, ele deseja proclamar. Todo salvo deseja compartilhar com outros a respeito da verdade que salva, da verdade que liberta. Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm em seu coração a sede, o desejo de poder proclamar que somente Jesus Cristo é o caminho, que somente Jesus Cristo é a verdade e a vida. E é por isso, e é pensando nisso, nessa mensagem de pregação, de proclamação que nós queremos então tratar nesse texto. Nós queremos observar as cenas que estão nesse texto para que nós possamos compreender e assim despertar em cada um de nós esse desejo pela pregação do Evangelho. O desejo, o compromisso de poder observar, de poder falar a respeito de Jesus Cristo. E é isso que nós observamos, o compromisso aqui de Jesus Cristo, de poder proclamar. Perceba, meus irmãos, de que nós temos aqui as cenas. O primeiro encontro é de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Depois nós observamos uma segunda cena que é de Jesus Cristo com os seus discípulos. E por fim nós observamos que há uma terceira cena que é de Jesus Cristo com os salvos. Então, caminhando em meio a isso, nos versos 1 ao 6, nós temos o que podemos chamar de introdução,
porque é interessante que nesse texto que nos leva até a essa narrativa, o texto introduz mostrando o contexto, porque diz o texto que Jesus, em seu ministério, em sua vida que ele passou neste mundo, diz o texto no versículo 3 que ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E no versículo 4 diz que era necessário atravessar a província de Samaria. E aqui é interessante porque de fato nos leva a observar os planos de Deus, a soberania de Deus em levar pessoas até a salvação. Porque era quando o texto diz desta necessidade em que Jesus Cristo de fato queria testemunhar aos samaritanos, a este povo tão rejeitado pelos judeus. E aqui nós entendemos, principalmente quando nós observamos o texto, nos levando a pensar que Jesus Cristo diz, que o texto diz que era necessário Jesus passar pela Samaria, porque não necessariamente ele deveria ou ele poderia passar por aqui. Não necessariamente ele precisava passar por Samaria. Existiam outras rotas, existiam outras formas, outros caminhos que levariam Jesus Cristo até a Galileia. Mas dentro da soberania de Deus, dentro do seu plano, o texto nos leva a entender desta necessidade, porque de fato ali havia uma necessidade de alguém ouvir a respeito de Jesus Cristo. E então, quando o texto nos leva a entender essa necessidade, é o que nós iremos ver na narrativa, essa necessidade espiritual. Esta mulher necessitada de ouvir o Evangelho, de se arrepender dos seus pecados. Talvez só isso seria suficiente para que pudéssemos despertar para a obra da evangelização, para a obra da pregação. Só esse entendimento, só a compreensão de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, só o entendimento de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, era suficiente para que nós pudéssemos proclamar o Evangelho aos perdidos. Todos nós estamos inseridos em localidades, todos nós estamos em regiões, e eu creio, ou penso que aonde você está, tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que não são salvas, e que estas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E aqui, meus irmãos, me permita já pensar com você de que muitas vezes nós estamos acostumados a programações. Nós estamos acostumados, por exemplo, a um domingo à tarde. 4 horas, vamos sair para evangelizar. E então é nesse domingo ou é neste dia que nós então falamos de Jesus Cristo para alguém. Mas muitas vezes nós não entendemos que viver o Evangelho, viver o cristianismo, é muito mais do que pensar em uma programação ou em um evento. Nós ainda iremos tratar um pouquinho sobre isso, mas eu já quero trazer essa compreensão de que a obra missionária, ela é, ou pelo menos deveria ser para nós, um estilo de vida, em que nós podemos ou que nos encontramos com pessoas diariamente, e são pessoas em que nós podemos compartilhar o Evangelho, são pessoas em que nós podemos proclamar e falar a respeito de Jesus Cristo. Todos os dias há uma necessidade de ir até alguém e falar que Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, meus irmãos, a compreensão que queremos principalmente nesta noite
e nesses dias é não simplesmente entender o evangelismo, a obra missionária, como um momento em que nós temos durante a semana, um dia que nós marcamos, e nós iremos então evangelizar, mas como um estilo de vida. Todos nós, vocês, aonde vocês estão, vocês também serem um missionário, vocês também estarem comprometidos com a pregação do Evangelho. É aonde nós estamos inseridos, é aonde nós vivemos, começando em nossa casa, em nossa rua, em nosso bairro, em nossa cidade. É aonde nós temos a oportunidade. Então eu e você, nós, como pessoas que estão dispostas a compartilhar o Evangelho todos os dias. E talvez se fizéssemos uma análise das nossas vidas, do nosso compromisso com a pregação do Evangelho, poderíamos ver tantas oportunidades que nós perdemos. Podemos ver diversas oportunidades. Eu sei que alguns aqui estão diretamente ligados, talvez no trabalho com algumas pessoas que são descrentes, talvez em casa que tem pessoas descrentes. Então são oportunidades que vocês têm para que possam falar a respeito de Jesus Cristo. Então é diante desta necessidade que Jesus Cristo vai até esta mulher. E então ele, a partir do versículo 7, o texto até o versículo 30, narra uma longa conversa de Jesus Cristo com esta mulher samaritana. E então ele, chegando nesta conversa, diante desta situação, o texto então começa a descrever o que acontece e como Jesus Cristo leva a sua conversa no particular, o como Jesus Cristo leva o seu contato para uma vida em proclamação, para uma vida espiritual. É interessante porque no capítulo 3, nós encontramos a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. E no capítulo 3, Jesus diz que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí então Nicodemos diz, mas como pode? Alguém pode por acaso voltar até a sua mãe e nascer, até o ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí Jesus então fala a respeito do nascimento do alto, nascimento espiritual, o novo nascimento. Então ele sai de uma conversa pessoal, de uma conversa da atualidade e leva para uma vida ou para o lado espiritual. É o que acontece também no capítulo de número 4 aqui de João, porque Jesus fala com esta mulher sobre a água, a necessidade da sede. E ele diz, não, quem beber desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então ele sai de algo pessoal, ele sai de algo daquele contexto que ele estava vivendo, aquela conversa com aquela mulher, e ele leva para o lado espiritual. E aqui, meus irmãos, nós temos o nosso grande professor de evangelismo, o nosso grande professor de missões. Nós temos em Jesus Cristo o nosso grande exemplo. Como ele se relacionava com as pessoas, o seu propósito. Interessante, meus irmãos, o como Jesus estava envolvido em poder fazer a vontade do Pai, em poder glorificar o Pai por meio do ensino, por meio da pregação. E então, nós temos um grande ensino e exemplo para que possamos viver no nosso dia a dia. Afinal, nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. O quanto as pessoas falam sobre a morte conosco. Quantas oportunidades nós temos em pessoas que falam sobre a política. Quantas oportunidades nós temos com pessoas que falam sobre os sofrimentos deste mundo, sobre a maldade, o aumento da violência, e são oportunidades que nós deixamos de levar para o lado espiritual. Então veja que
Nós temos um grande exemplo aqui com Jesus Cristo. E veja, portanto, aí a partir do versículo 7, que o texto, no versículo 6, dizendo que Jesus foi até a fonte de Jacó. No versículo 7 diz que veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus então pede água para esta mulher. Será que Jesus Cristo, ele sendo homem, ele não poderia fazer isto? Será que Jesus Cristo, sendo um judeu, não poderia fazer isto sem o contato com esta mulher? Mas Jesus aqui nos leva a pensar, quebrando todas as barreiras, nos levando à compreensão, ao entendimento do que é então a proclamação do Evangelho, do que é a obra missionária, não somente ali aonde nós estamos, o nosso conforto, mas quebrando barreiras e culturas. Então Jesus nos leva a este entendimento a partir do versículo 7, na conversa com esta mulher. E aí ele então pede água a esta mulher, ele pede um favor. E ele então fala sobre a água viva. Olha aí no versículo 9, a mulher achou estranho por essas questões culturais, os problemas que existiam entre samaritanos e judeus, né, uma questão aqui histórica. Então eles, e também religiosa, né, tem a ver também com as questões do culto. No versículo 24 nós iremos ler sobre isso. Mas esta mulher, ela questiona como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E o texto traz a explicação, mostrando o porquê esta mulher, então, traz esse questionamento, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então, no versículo 10, Jesus replicou: se conheceras o dom de Deus, e quem é? Essa é uma pergunta importante dentro do livro ou do Evangelho de João, porque o Evangelho quer mostrar quem é Jesus Cristo, e Jesus quer levar este conhecimento a respeito da sua pessoa, de que Ele é o Cristo. Nós iremos observar que esta mulher chega a este conhecimento lá no finalzinho dessa narrativa ou desta sessão. Mas veja aí que ele faz: e quem é o que pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, no versículo 11, ela responde: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E então Jesus faz a grande afirmação, né, nesse texto. Ele então diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja, meus irmãos, aqui, os versos 7 em diante, quando Jesus fala com esta mulher, poderíamos talvez investir um pouco de tempo aqui, procurando entender essa diferença que existiu entre samaritanos e judeus, mas talvez uma espécie de resumo para que possamos entender rapidamente essa questão. Isso se dá numa questão histórica, porque os samaritanos, eles não são judeus puros, digamos assim. Então existia esse problema, como também existia uma questão
em relação a cultos, o local de cultos, e nós iremos perceber isso a partir do versículo 19, quando o texto nos leva até a adoração e até os adoradores. Mas tratando desta água, quando Jesus fala sobre a água, ele está falando sobre a nova vida. Ele está falando sobre uma nova vida pelo Espírito. Vamos até o capítulo 7, vamos ler os versículos 37 até o 39, que o texto bíblico diz, João 7, 37 ao 39, diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus trata sobre esta água viva, é a nova vida pelo Espírito, é uma transformação de vida. E falar de transformação para esta mulher é um tanto que necessário, porque se observar aqui no versículo 16, Jesus Cristo diz: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu, a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então essa mulher de fato necessitava de uma nova vida, de uma transformação. Ela precisava de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que então ela recebesse a vida eterna. Jesus diz de que essa mulher tem que beber da água que Ele der. Ela deveria receber Jesus Cristo, e assim ela teria uma nova vida por meio de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo nos dá uma nova vida. Ele nos concede uma nova vida. Ele nos concede a vida eterna. Ele diz que a água do poço de Jacó não traz satisfação, não satisfaz. A água não traz uma nova vida, mas a água que Jesus oferece, esta é para toda a vida. Quando nós então procuramos entender e desenvolver dentro do que é material e do que é espiritual, nós observamos de que as coisas desta vida, que no caso a água que do poço de Jacó não poderia satisfazer esta mulher espiritualmente falando, mas somente a água que Jesus desse. Somente se ela recebesse Jesus Cristo, ela poderia receber a vida eterna e ter a satisfação. Porque a água que Jesus dá é como um manancial. É a água para toda a vida. É uma água que traz satisfação eternamente. Olha no versículo 14 que diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus então leva para o lado espiritual. E esta mulher, assim como Nicodemos, não compreendeu. Olha o que diz no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus, quando ele diz as palavras no versículo 16 até o 18, por conta que Jesus leva esta mulher a de fato entender o seu problema,
o seu pecado. Mas perceba, meus irmãos, em todo instante Jesus Cristo levando para o lado espiritual. Jesus falando sobre o que é espiritual, o que é eterno. Perceba aí que nós encontramos nesta mulher, uma mulher pecadora. E então Jesus viu nesta mulher esta necessidade. E então, a partir do versículo 19, esse texto ele é ampliado nesta conversa. A conversa ganha uma proporção maior. Até o versículo 26, nós encontramos de que esta conversa ela se aprofunda porque nos leva até a proclamação de que Jesus Cristo, ou de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o Messias. É isso que nós encontramos então nesta conversa a partir do versículo 19 até o versículo 26. Olha aí no versículos 19 e 20, diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O problema de culto que existia aqui também, desta mulher, no caso os samaritanos, com os judeus também aqui, nós encontramos este problema que existia entre eles. Mas veja que no versículos 23 e 24, diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, Jesus falando sobre os verdadeiros adoradores, que são os seus discípulos. Jesus está mostrando para esta mulher que a adoração não se limita a um local, que a adoração verdadeira ela é uma adoração espiritual, não com rituais. Jesus então mostra de que Ele agora é que deve ser adorado na pessoa de Jesus Cristo. Veja então que a partir dessa conversa, versículos 25 e 26. Então, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. No versículo 26, Jesus diz: eu o sou, e eu que falo contigo. Então, Jesus confirma a sua identidade. Jesus mostra quem Ele é. Lembra que esse é um dos propósitos aqui para revelar Jesus Cristo, para falar quem é Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, é a essência da nossa pregação, de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o Salvador, de que Ele é o único caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida, de que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu a morte e que um dia Ele voltará. Isso é a essência a respeito de Jesus Cristo. Nós temos inclusive o conteúdo da nossa pregação a respeito de Jesus Cristo, não a respeito de nós, mas a respeito de Jesus Cristo, o que Ele fez, quem Ele é. E aqui nós temos a afirmação sobre a identidade de Jesus. Ele diz que Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Nós temos aqui o Messias no Antigo Testamento, e nós temos o Cristo no Novo Testamento. Nós temos aqui a proclamação a respeito de quem é de fato Jesus Cristo. Agora, veja versículos 27 até o versículo 30. Conclusão desta sessão, desta conversa de Jesus com esta mulher. E aqui é interessante, meus irmãos, porque neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Interessante nesse texto, falando sobre o contato de Jesus com a mulher. E isso, meus irmãos, é uma essência também de missões. Quebrar estas culturas e essas barreiras. Essa proclamação em outros locais. Mas veja que no versículo 27, quando o texto continua, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Versículo 28, quanto à mulher. Interessante aqui, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Podemos, de fato, lembrar de Lucas capítulo 2, no versículos 8 até o 11, em ocasião ao nascimento de Jesus Cristo, quando o texto diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Como também nós temos em Mateus 28, Mateus 28, versículos 5 a 8, interessante também esse texto em ocasião às mulheres que vão anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha aí o que diz o texto, capítulo 28 de Mateus, versículos 5 a 8, diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus ou aos discípulos. Essa mesma ideia que nós encontramos em Lucas, capítulo 2, e também em Mateus, capítulo 28, essa proclamação, este falar, este anunciar, porque nós encontramos o Senhor Jesus Cristo indo até esta mulher, e Jesus falando com esta mulher a respeito dele mesmo, para que ela pudesse conhecer, para que ela pudesse crer que Jesus Cristo é o Cristo. E agora esta mulher vai até a cidade, convida estes homens para que eles pudessem ver. E mais interessante é que ela deixa o seu cântaro e foi à cidade. Parece aqui que quando ela entendeu, quando os seus olhos compreendeu essa verdade, ela imediatamente abriu mão do que ela foi fazer ali, para que pudesse então anunciar, proclamar, convidar outros, para que pudessem também ir até Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, é interessante porque nos leva a pensar no Evangelho, que o Evangelho é a boa notícia. No início do ministério de Jesus, ele anunciou o reino. É o evangelho do reino. O Messias chegou. Mas este homem, este Messias, foi rejeitado. Então nós chegamos até as cartas e nós vemos o evangelho de Jesus Cristo.
que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É o Evangelho de Jesus Cristo que salva, que liberta. A pregação dos apóstolos em Atos, centrada em Jesus Cristo, sua obra. A proclamação era sobre Jesus. Lucas 24, nós podemos ler e aprender sobre isso. Digo isso porque o nosso foco, lembra, não é que as pessoas tenham uma boa vida neste mundo. O nosso foco não é que as pessoas sejam bem-sucedidas materialmente, mas é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo como Salvador. Creio que a nossa resposta, meus irmãos, deve ser de imediato, como esta mulher que deixou o seu cântaro e foi convidar estes homens. Essa essência que nós precisamos urgentemente trazer ou levar boas novas aos perdidos que há neste mundo. Talvez os seus vizinhos, talvez o seu esposo, sua esposa, seus filhos, talvez seus amigos, colegas de trabalho, de escola. É neste mundo que nós vivemos e que as pessoas necessitam de Jesus Cristo. E Ele então nos convida, Ele nos chama, Ele nos salva. E em Mateus 28, em Lucas 24, também lá em João capítulo 20, 21, e também em Atos capítulo 1, que nós somos levados até proclamar, ensinar a respeito de Jesus Cristo. E é isso que ele então diz aos seus discípulos, porque a partir do versículo 31, diz que nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É o momento, meus irmãos, os campos prontos para que possam receber Jesus Cristo, para que possam ouvir a mensagem da cruz. Note que no capítulo 6, versículos 38 até o 40 diz: porque eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, quando levar esta mensagem, o campo à espera de trabalhadores, de pregadores do Evangelho. Uma mensagem que é urgente, necessária para este mundo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos seriamente pensar a respeito da nossa identidade, a respeito do mundo em que nós vivemos, das nossas vidas como servos, como crentes. Somos levados a pensar o nosso envolvimento na obra de Deus, com a mensagem da pregação, com a oração em Mateus capítulo 9, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Estou falando aos seus discípulos. Portanto, nós nos identificamos e também entendemos que essa é uma mensagem a nós também. Cada crente
como sendo um participante da obra missionária. Esse é um desafio para mim e para você. Esse é um desafio que deve nos motivar, nos incomodar a anunciar, a proclamar o Evangelho a outros e não nos acomodar, não descansar enquanto pessoas perecem sem nunca terem ouvido o Evangelho, enquanto pessoas morrem diariamente, enquanto pessoas vivem sem esperança, enquanto nós vivemos em um mundo que o número de casos de pessoas com ansiedade e depressão tem aumentado. Não é simplesmente ansiedade e depressão, mas são necessidades de ouvirem e receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De terem a certeza da vida eterna, a esperança da eternidade. E nós somos ordenados a levar esta mensagem, a proclamar, a anunciar. A evangelização é fazer o Evangelho conhecido, é proclamar as boas novas aos perdidos e esperança aos que não têm esperança. E isso precisa, ou isso deve ser feito neste mundo. Temos também a palavra missões, que está mais relacionada a envio, como em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Mas em Mateus capítulo 10, o Senhor envia os seus apóstolos, discípulos. E em Mateus capítulo 28, Ele envia todos. E em Atos capítulo 1 diz: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos responsáveis por proclamar o Evangelho. É minha, é sua, é nossa, é da igreja do Senhor. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a pergunta é: o que nós temos feito? Ou temos feito, temos testemunhado, temos evangelizado, temos discipulado? São responsabilidades dos crentes, não somente dos pastores, não somente dos missionários, mas de cada crente. Nenhum de nós podemos dizer que nós não temos a oportunidade. Nenhum de nós podemos dizer que nós não sabemos. Pelo contrário, nós somos chamados a proclamar. E aí, a partir do versículo 39, nós temos Jesus e os samaritanos arrependidos, porque diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nossa responsabilidade. Somos arautos do Senhor, de poder proclamar, de poder anunciar, de poder falar. E Deus tem nos dado diversas oportunidades para que venhamos a anunciar que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A igreja primitiva estava empenhada na pregação do Evangelho. Tinha preparado para que pudéssemos, talvez, desenvolver um pouco dentro daqui de Atos. Podemos observar desde ali do capítulo 2 a pregação do Evangelho. Capítulo 2, capítulo 3, muitos testemunhando com a própria vida, podendo inclusive ser morto por causa do Evangelho. Pessoas que estavam comprometidas, de fato, em anunciar. Nos importa obedecer mais a Deus do que os homens.
Era o compromisso com o anúncio, com a pregação. Era o compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. É a compreensão de que a essência da igreja deve ser o envolvimento na obra de fazer discípulos. E o crescimento da igreja, meus irmãos, vem pela pregação do Evangelho. Vem que cada crente possa ser um discipulador. E aí cada um trabalhando em cima de uma pessoa, ensinando o Evangelho, convidando, proclamando. Então nós podemos pensar em um crescimento de igreja, no envolvimento de pessoas, porque foi assim com Adão e Eva. Criação, procriação e proclamação. Proclamando a imagem de Deus. Com Noé, o anúncio de juízo. Com Abraão e os patriarcas. Com o chamado e a descendência. Com Moisés. Com a libertação do seu povo. Com a nação de Israel. Com Jesus Cristo, Salvador do mundo. Os discípulos de Jesus proclamando ao mundo, isso mais nos evangelhos em Atos. Outros ao longo da história do cristianismo. E hoje, quem tem esta missão? Quem tem esta responsabilidade? Nós, a igreja do Senhor. Mas infelizmente nós sabemos que esta não é a realidade da igreja do Senhor. Nós podemos ver que hoje muitos não se envolvem com a obra do Senhor. E poderia perguntar: qual foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você falou que Jesus Cristo é o Senhor? Se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como um Salvador? Qual foi a última vez? Nós percebemos, meus irmãos, que muitas vezes a igreja vive como se Jesus Cristo não fosse voltar. Como se a nossa pátria fosse este mundo. Nós podemos ver que muitos crentes estão preocupados com as coisas deste mundo e não com a pregação do Evangelho. O foco hoje é muito mais, em muitas das igrejas, nas programações do que no próprio discipulado. Esquecem a essência do discipulado, do ensino, da pregação. Ou pelo menos, deveríamos pensar sobre isso. Infelizmente, muitos não se preocupam. E eu espero, meus irmãos, que este crente não seja nenhum de nós. Pelo contrário, que sejamos envolvidos com a obra do Evangelho. Eu quero então encorajar você para que possa pensar em, durante o restante desse ano, você orar pelo menos por uma pessoa e trabalhar em cima de uma pessoa em pregar o Evangelho e convidar para a igreja. Você se aproximar, não para ser melhores amigos, mas para que essa pessoa possa ouvir o Evangelho. Porque, afinal, nosso propósito não é simplesmente ter amigos, mas para que estas pessoas possam ouvir que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Portanto, direcione a sua vida. Até 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Siga o exemplo de Jesus Cristo, faça contatos, crie oportunidades. Crie oportunidades. Talvez o que nós precisamos é sair um pouco do nosso conforto e ir atrás dos perdidos. Porque o próprio Filho do Homem, ele
veio para buscar o perdido. Interessante, porque Jesus Cristo, ele nos ensina, João capítulo 3, João capítulo 4, Nicodemos, esta mulher, que Jesus alcança homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres. Portanto, meus irmãos, nós temos bem traçado aqui os nossos alvos. Pessoas que ainda não são salvas. Pessoas que ainda não são salvas. Digo isso porque não são pessoas que frequentam igrejas, mas pessoas que não são salvas. Muitos ainda precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Então nós temos o exemplo de Jesus Cristo quebrando todas as barreiras. A obra de fé que envolve a pregação é algo valiosa e também muito necessária. Ela salva e transforma vidas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As características da obra missionária nós também encontramos aqui nesse texto ainda como uma aplicação. Que Jesus vai até povos esquecidos. Jesus compartilha a sua identidade. Jesus foca no espiritual das pessoas. A mulher compartilha ou convida pessoas a irem até Jesus. E a confissão de fé como fruto do trabalho de testemunhar. Portanto, quero concluir encorajando a Igreja Batista do Alto a sair do seu conforto e pensar no avanço do Evangelho, começar na sua ou nessa região. Talvez seja um momento para traçar planos sobre o estabelecimento de uma nova igreja, de um ponto de pregação, para que o Evangelho possa alcançar outros bairros. Talvez, meus irmãos, é um momento para arregaçar as nossas mangas e sair do nosso conforto e poder testemunhar que Jesus Cristo é o Salvador em outras regiões. Mesmo que seja na casa de um irmão, semanalmente, proclamando o verdadeiro Evangelho. Esteja pensando sobre isso. John Knox disse: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Paulo disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Nossa responsabilidade. Portanto, nós não temos uma escolha de que nós iremos pregar ou não, mas é nossa responsabilidade. É algo que nós devemos fazer. Portanto, não há um outro caminho senão obedecer ao que Jesus Cristo nos diz em sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós sejamos missionários, pregadores do Evangelho, pessoas comprometidas em anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, com a graça de Deus, nós retornaremos e que Deus possa falar aos corações de cada um de nós e nos incomodar para tão grande responsabilidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e pedimos que sejamos, ó Deus, fiéis ao Senhor na pregação do Evangelho. Ajude e nos use para a honra e a glória do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Tio Carlos. Vamos ficar de pé. E vamos
vamos encerrar o nosso tempo de culto ao Senhor cantando o hino Missões, uma obra de fé. Lembrei de uma conferência lá em Areia Branca que eu estava assim. Lembra daquela conferência lá? E quase sem voz. Mas fica o desafio, irmãos. A última frase que cantamos: ó crente, pois, fazei missões. Que assim possamos obedecer a palavra do Senhor. Deus abençoe. Boa noite. Amanhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical.